quarta-feira, 4 de novembro de 2015. Bom dia, meu nome é Luan Ernesto Duarte e começa agora mais uma edição do programa Politicano com destaque da cena política nacional e internacional. Bom dia, Douglas Oliveira. Bom dia, Luan. E vamos aos destaques da CPI do cartel do metrô. As notícias são com Jonathan Tenório. O STF adiou mais uma vez a decisão sobre o arquivamento do inquérito que investiga a participação de 2 deputados federais, sendo eles Rodrigo Garcia, do Democratas, e José Aníbal, do PSDB, no cartel metroviário de São Paulo. Até o momento, 2 ministros votaram a favor do arquivamento e outros 2 defendem a continuidade das investigações. O julgamento já havia sido suspenso em setembro e foi retomado esta terça-feira. Jonathan Tenório para o Politicando. Douglas Oliveira traz informações sobre a Prefeitura de São Paulo, que estuda cadastrar moradores da Avenida Paulista para facilitar a circulação de carros aos domingos. A Prefeitura de São Paulo estuda cadastrar moradores da Avenida Paulista para facilitar a circulação de carros aos domingos. O uso do automóvel é proibido na avenida das 9 horas às 17 horas. O Shopping Cidade de São Paulo, que está localizado na Paulista, também pede cadastramento de seus entregadores. O projeto visa uma circulação tranquila de pedestres e ciclistas. Fechamento das escolas estaduais em São Paulo. A informação é de Carlos Henrique. Devido à reorganização da rede estadual paulista de educação, o governo irá fechar 94 escolas por todo o estado. Assim, estima-se que 311 mil alunos terão que mudar de escola ano que vem. As instituições de ensino público fechadas serão usadas para a abertura de outros centros educacionais. O secretário de Educação do Estado de São Paulo, Herman Volvard, anunciou que em 2016 mais escolas irão atender apenas uma única etapa de ensino, que são Fundamental 1, 1º ao 5º ano, Fundamental 2, 6º ao 9º ano e Ensino Médio. Pois, segundo a Secretaria de Educação, com base em pesquisas, chegou ao veredito que os alunos possuem maior desempenho em uma escola de ciclo único. Porém, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo acredita que são 150 escolas que estão ameaçadas de fecharem. E apesar de cada ano o número de inscritos ter diminuído, existem salas que possuem 50 alunos que ficarão superlotadas. Contra a medida do governo, Geraldo Alckmin acredita que isso foi um corte de gastos. De acordo com o Diário Oficial da União, o governo diminuiu R$1 bilhão de investimentos para a educação este ano. Carlos Henrique para o Politicano. E o Ministério da Cultura solicita novas verbas para projetos noturnos da cidade de São Paulo. É com você, Douglas. Em parceria com a Prefeitura, o Ministério da Cultura solicita novas verbas para projetos noturnos na cidade de São Paulo. O prefeito Fernando Haddad fala em um investimento de R$100 mil. Na carta do ministro Juca Ferreira estão descritos passeios pelo Cemitério da Consolação, virada cultural e shows. E o conflito entre polícias do estado de São Paulo mostra-se cada vez mais acirrado. Quem traz as novidades é Cláudio Simões. O conflito entre as polícias civil e militar do estado de São Paulo não deverá acabar tão cedo. Em um congresso da Defesa Civil, policiais de ambas corporações entraram em discussão. Lembrando que esta guerra começou após o delegado da Polícia Civil, Rafael Zanon, prender o sargento da Polícia Militar, Charles Otaga, acusado de torturar um assaltante preso em flagrante. O caso gerou revolta dos militares e isso iniciou um tumulto em frente ao 73º Distrito Policial. A Polícia Militar quer abrir um processo contra a Polícia Civil, alegando falso testemunho, calúnia e difamação. Desacato ao servidor, já que após exames de corpo de delito no assaltante, supostamente torturado, não foi comprovado tortura por armas de choque e sprays, como foram acusados. Nada foi provado, mas a Justiça Federal mandou prender preventivamente Charles Otaga e o delegado Rafael Zanon está afastado, pois foi ameaçado e o Estado não pode oferecer proteção, já que seriam militares que fariam a segurança da autoridade civil. Aprovação do Partido Militar Brasileiro no TSE. O TSE aprovou o pedido de disputa das eleições municipais e federais do Partido Militar Brasileiro. O partido, criado em 2004, reúne a unidade entre militares e civis de todo o Brasil. A numeração será anunciada em janeiro de 2006 e a legenda já poderá disputar as próximas eleições. E a polêmica da devolução do cargo ao tenente que criticou o PT. As informações são de Cláudio Simões.
O Ministério da Defesa julgou ilegal a medida de exoneramento do general do Exército Antônio Mourão e pretende devolver o cargo ao militar dentro dos próximos dias. O general foi afastado há 2 semanas após criticar o governo do PT, dizendo que o governo atual deve ter respeito e transparência com sua população. Mourão é um dos mais respeitados comandantes do Exército brasileiro e foi transferido do Rio Grande do Sul para a Secretaria de Finanças em Brasília. A mudança foi incluída num pacote amplo de remanejamentos de postos militares, mas foi a única motivada por evento político. Alguns políticos filiados ao PT chamaram o Exército Brasileiro de ditadores, após o Comando Militar do Sul fazer uma homenagem póstuma ao coronel Brilhante Ustra, ex-comandante do DOI, um dos principais centros de controle no regime militar. Além disso, alguns deputados alegam que a Força Nacional estaria despreparada. Quando questionado, Mourão deu a seguinte declaração sobre a acusação. A pátria ela tem que ser defendida, às vezes das ameaças externas e das vezes dela mesma. Que as mesmas pessoas que chamam os presidentes militares de ditadores chamam Fidel Castro de presidente. Então, eu acho complicado isso. O Exército cumpre a missão constitucional. Lei e a ordem, poderes constitucionais estarão sempre garantidos pelo seu Exército. Que eu não vejo aqui no momento que a Brigada Militar não tenha condições de cumprir sua missão. Atesto a capacidade e a competência dos nossos brigadianos. Quais são as novidades sobre as eleições norte-americanas? Douglas Oliveira. Pesquisa realizada na última segunda-feira pela NBC e o The Wall Street Journal apontam Ben Carson à frente na disputa pela vaga de candidato republicano. Carson conta com 29% do apoio. Já Donald Trump, antigo líder, aparece com 23% de intenção de voto. Do lado democrata, Hillary Clinton lidera com 47% de intenção de voto, enquanto Bernie Sanders possui apenas 24%. Já não bastassem os números a seu favor, Hillary recebeu na última sexta-feira o apoio do prefeito de Nova York, Bill de Blasio. E hoje no programa Politicano estreia a participação do comentarista Caleb Barbosa. O mistério da queda do avião Airbus A321 na Península do Sinai é a reflexão do nosso mais novo comentarista Caleb. Bom dia, Luan. O destaque de hoje é o avião russo com 224 passageiros que caiu no último sábado na Península do Sinai, no Egito, sem sobreviventes e as investigações sobre a causa da queda em pleno andamento. Os governos egípcio e russo e até mesmo o diretor nacional de inteligência dos Estados Unidos, James Clapper, não acreditam que o desastre tenha sido fruto de um ataque terrorista partindo do Estado Islâmico, ou como também chegou a ser veiculado, um ataque por grupos jihadistas egípcios aliados do principal grupo terrorista do Oriente Médio. O grupo chegou a assumir a autoria do possível atentado ainda no sábado como resposta aos incessantes bombardeios russos à Síria, embora o porta-voz do presidente russo, Dmitry Peskov, tenha dito que são temas absolutamente distintos e não é necessário os vincular, pois é improvável que o grupo tenha armamento para derrubar o avião à altura em que estava, mais de 9.000 metros. O que se sabe é que o avião se partiu em 2 e que não aparenta ter falha mecânica e leva a hipótese de explosão de uma bomba a bordo, que também é improvável pela intensa segurança que há no ponto de partida do avião, o balneário Sharm el-Sheikh, no Egito. As caixas pretas em boas condições começaram a ser analisadas. A aeronave tinha 18 anos de uso e o piloto mais de 12.000 horas de experiência em voo. O mais interessante até o momento é a informação de que satélites americanos detectaram foco de calor no avião no horário da queda. A princípio, a Rússia não cessará os bombardeios ao Estado Islâmico. Ainda com a vertente das notícias internacionais, o Haiti tem demonstrado instabilidade política durante as eleições, não é isso mesmo, Caleb? Isso mesmo. Ocorreram domingo retrasado novas eleições e os resultados serão divulgados nesta quinta-feira após acusações de fraude que candidatos apresentaram. A participação nas eleições foi de 30% e o que mais se temia eram atos de violência que acabaram não acontecendo. Mas devido ao excessivo número de candidatos, 54, teme-se que a instabilidade política há décadas presente no país, desde o fim da ditadura de Duvalier, em 86, possa se agravar com uma não aceitação de um vencedor por parte, principalmente de grupos armados, embora o segundo turno só ocorra em 27 de dezembro. Lembrando que o Haiti é o país mais pobre das Américas e o terremoto de 2010 ainda reflete gravemente na economia do país, porque matou 220 mil pessoas e deixou 1,5 milhão de pessoas nas ruas, além da destruição estimada de 120% no PIB. A frase que melhor define a instabilidade política no país foi dada pelo economista haitiano Kessner Farrell, abre aspas, no Haiti ninguém gosta de perder. Os 53 perdedores da eleição presidencial concordaram em dizer que houve fraude, fecha aspas, e nós reclamando da nossa crise política no Brasil, Luan.
E termina aqui mais uma edição do programa Politicando. A locução é de Douglas Oliveira. Bom dia a todos e até semana que vem. E a apresentação foi minha mesmo, de Luan Ernesto Duarte. Um bom dia a todos e até lá.